Bem-vindos a mais um Pegos pelo Tráfego e hoje eu estou aqui com uma celebridade, um ilustre do meio digital, um cara grandão aí nos lançamentos, nas vendas. Eu o conheci de longe numa imersão do outro mestre, Marcelo Bragion, no Copy Uma Experience. referência, né? E eu lembro de você lá atrás, você levantou para conversar. Eu queria que você se apresentasse. Eu estou com o Marcel Rulli, o professor. Gil, prazer é meu te conhecer pessoalmente. Você também é uma referência aqui para nós desse mundo, dessa bolha do digital, né? Que as pessoas pensam que é um mundo fictício, mas é um mundo verdadeiro, de muita paixão, muito trabalho. E nos últimos 4 anos eu verdadeiramente sou um professor online. Uhum. Mas eu tenho uma história de 15 anos de sala de aula. Comecei com lousa verde de giz, que muitas pessoas que vão nos assistir aqui nem Não sabem, sabe nem o que é. não sabem nem o que é. E eu tinha alergia do giz, mas o amor ao magistério é tão grande. Eu costumo dizer, eu nunca escolhi ser professor, o magistério que me encontra. Eu começo como professor de História do Brasil aos 19 anos de idade para sobreviver, então para pagar conta. E fui mordido pelo magistério ali, dali nunca mais saí de sala de aula. Hoje eu tenho 43 anos, então assim, ininterruptamente, se eu somar, alguns momentos eu parei de dar aula, mas os últimos 15 anos eu Ô venho... Marcel, eu escuto muito, e a gente estava batendo um papo um pouquinho antes aí, sobre a vida do digital e os percalços, né, os dramas, e eu escuto muito de aluno que ele quer aprender a fazer tráfego pago para não trabalhar, ou para ter uma renda em casa, ou para trabalhar menos, né, para ganhar. A impressão que dá é que eles acham que é um negócio de ganhar dinheiro no mole, né? Conta um pouquinho, e aí a gente pode contar a história do Marcel como um todo, mas conta um pouquinho da rotina do Marcel, influencer no direito para regularização de imóveis, a rotina do cara do digital para ser o cara do digital. Como que é o teu dia? Eu acordo geralmente entre 4 e 4 e meia da manhã, durmo cedo, durmo entre 10, 10 e meia, 11 horas é o meu limite, e é trabalhando 16 horas por dia nos últimos 4 anos. É um trabalho muito prazeroso, tá? É verdadeiramente assim, porque você consegue ver a transformação da sua ideia impactando a vida de muitas pessoas. Por exemplo, no presencial eu tenho uma sala aí, quando é muito lotada, de 100 pessoas. Uhum. No digital hoje, meus números são 12 mil advogados nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então o alcance do digital é apaixonante. Sim. Mas é aquela história assim, traz uma responsabilidade muito maior também, né? E pensar que é fácil alcançar isso. Quantas vezes eu numa live hater, quantas vezes eu numa postagem hater. E não é quando digo hater, que é uma coisa comum na internet, né? Uhum. É ruim quando falam de mim, tá tudo bem, mas quando atinge as pessoas que a gente ama, já aconteceu algumas vezes, isso faz a gente refletir, porque há um bom tempo as pessoas pensavam assim: poxa, o Marcel é um professor de internet que está muito bem de vida. Não, eu chego na internet já bem de vida. O meu magistério já era muito Você estabelecido. era funcionário público, Eu- cartorário. Exatamente. Então eu já tinha assim, por exemplo, eu até brinco, em 2020, quando chega a pandemia, que aí fecha a minha escola física, eu tinha uma escola física que tinha 487 alunos Uhum. pagando recorrente mensal. Faz a conta disso. Eu tinha 17 funcionários. 10 dias antes da pandemia, eu tinha ficado 20 dias em Quebec, Toronto, Montreal, Mont-Tremblant esquiando. E Uhum. era, sei lá, a sexta vez que eu esquiava, que é um esporte caro. Então, assim, é muito antes da internet, eu nem acreditava na internet. Eu via, por exemplo, uma referência para mim, que foi meu primeiro mentor na internet, o Érico Rocha, e minha esposa sempre falava dele, falava, cara, esse negócio de 6 em 7, isso aqui parece essas empresas de multinível, não vou citar nome aqui, mas todo mundo entendeu, parece o Parece Prometeu. pirâmide. É, É. parece uma pirâmide isso daí é coisa de louco, né, e tudo mais. Mas quando eu
Aí veio a pandemia, que minha esposa... Eu pensei em parar de dar aula. Falei assim, cara, isso daqui vem me decepcionando, etc, etc. Eu vou parar. Eu fiquei umas 2 semanas assim, aí minha esposa falou, cara, por que você não faz o que você faz na internet? Eu gravei um podcast que tá no Spotify, que é gratuito. Na verdade, eu comento ali, foi minha paixão. Eu peguei os 2046 artigos que tem o Código Civil, li um por um durante 3 meses, e eu li o artigo e explicava, vírgula por vírgula, do artigo para aquele que quisesse prestar concurso quando o mundo voltasse ao normal. Porque estava todo mundo preso dentro de casa, eu não tinha o que fazer, eu falei, cara, eu vou usar meu tempo para isso. E ali eu vi o alcance. Por exemplo, assim, comecei a receber mensagens de pessoas fora do Brasil que pensavam em voltar e falou, professor, estou me atualizando, vou conseguir voltar, me estabelecer no mercado, porque eu tenho um filho no Brasil e tal. Então, aquilo mexeu comigo. Assim, eu falo assim, Deus sempre vai, né, te mostrando, cara, a importância do que você tem para doar. E é muito legal quando você abre uma tela numa videoaula que tem lá 15, 20 alunos num grupo mais fechado, numa mentoria e tal, Num Zoom que da você vida. sabe o nome das pessoas, você sabe a delícia. história, o quanto elas evoluíram, os acertos que elas estão tendo, o que aquilo está refletindo financeiramente na família, em cliente, em solução. É bom demais, não é isso? Irmão, ontem eu fui pegar a minha carteira da OAB aqui em São Paulo, em Campinas, né? E eu tô lá esperando o Tiagão tava fazendo lá o processo de pegar a assinatura digital dele. Eu tô sentado no banco, tava passando o jogo de vôlei Brasil e Estados Unidos. O Brasil infelizmente perdeu o vôlei feminino. Tô ali prestando atenção, de repente eu olho assim pro lado, tinha uma moça assim, professor Marcel Rulli? Eu, oi, prazer, sou eu mesmo. E imagina, aqui em Campinas. E ela falar algumas coisas assim que eu não tinha nem ideia do que minhas aulas proporcionaram. Na verdade, mérito dela por ter aplicado, por ter estudado, né, por ter investido no treinamento. Mas assim, a ideia que a gente cria, o movimento que a gente cria, traz para a internet, que pulveriza, e se for com muito amor igual eu aplico, porque eu não imagino o resultado. Eu confio. Sabe, assim, eu confio muito no que eu faço, amigo, porque é com muito amor. É com muita dedicação, eu amo o que faço. Por isso que eu trabalho 16 horas por dia, 7 dias de semana. Às vezes eu tiro 10 dias que eu estava te contando ali. E desses 10 dias, um dia eu deixo até acabar a bateria do meu celular para eu não ter rede social, para eu não ter computador, que é um dia que eu preciso dar uma resetada, ficar mais com a família e tudo mais. Mas eu me dedico de corpo e alma a isso daqui. Marcel, antes de entrar no digital, uma escola física, um trabalho chamava Ágora Concurso. A gente focava em aprovar pessoas, trazer dignidade para a vida das pessoas, fazendo com que elas se tornassem servidores públicos. E foram 4 anos de formando gente. Para você ter uma ideia, o último concurso, que foi em 2017, 2018, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu morei 22 anos, abriram 200 vagas no Tribunal de Justiça para um cargo chamado analista, que era o cargo que eu tinha passado já. Das 200 vagas, 117 eram nossos alunos. Que legal. Entendeu? Então, assim, a gente tinha amor. Meus 2 sócios na época lá também são pessoas incríveis. Um é delegado de polícia, o outro é um grande professor de língua portuguesa. E a gente fazia com muito amor. Pra você ter uma ideia, deixa eu só um parênteses. A gente alugou um prédio e ele tinha um estacionamento no subterrâneo. Nós fechamos o estacionamento, então não tinha janela, não tinha nada. Colocamos porta, colocamos 43 baias, colocamos câmera lá dentro para tudo quanto é lugar. Então tinha 43 vagas que falavam assim, ó, você quer passar, você vai entrar no bunker da aprovação. No bunker. A gente chama de bunker. Professor, o que é isso? É o seguinte, eu vou te pagar uma missão durante 2 meses, você vai se enclausurar das 7 da manhã às 11 da noite, com intervalos para comer, para descansar, assim, programado dentro da escola, e você vai ser aprovado. E foi isso que a gente fez. Era uma loucura, sabe? Mas valeu a pena. Tipo a imersão mesmo, literalmente dentro do buraco. falando. O cara parava às 7 horas da noite para entrar na sala de aula comigo, com os meus sócios. A gente via o que ele tinha feito durante o dia,
Uhum. corrigia ou mudava os rumos ali, dependendo do que ele trazia pra gente. Então, assim, era uma coisa de amor ao magistério mesmo, de mudar vidas. E essa experiência do presencial, que é a primeira vez que eu revelo aqui, tá? Assim, essa história mesmo, como que era o nosso método do Ágora, chamava Ágora Concursos, eu trouxe para o online hoje. Então, assim, desses 12 mil alunos, uma grande parte, quando eu vejo que está perdido, quando eu vejo que não está assistindo aula, recebe uma ligação minha 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã. E geralmente eu ligo para os meninos desse horário, não ligo para mulheres, para não ter problema na minha casa e não gerar um problema na casa delas. Quando eu ligo para as meninas, eu ligo com a Ju, que é minha esposa, Aham. tá? Assim, deixo isso bem claro. A Ju liga e me passa para não causar problema. E aí eu ligo para esses alunos e falo, cara, tô vendo aqui seu desempenho baixo, você não tá ganhando dinheiro, você tá perdido na vida e você tá dormindo 4h30 da manhã. Passarinho que não deve nada para ninguém já tá com as patinhas molhadas. Você que tem que construir um futuro para sua família, para você mesmo, você tá dormindo esse horário ainda. Uau. E aí dá aquele choque de realidade. Tenho várias histórias assim desses alunos, depois me dá o feedback, professor, aquilo foi uma chacoalhada na minha vida e tudo mais. E faço isso assim, por amor mesmo, sabe, Gil? Um Marcel, amor. o ambiente do digital, ele é um ambiente... Tem um filme que os caras vão para Las Vegas, entram num cassino e começam a comer um doce que era uma florzinha de lótus, assim, os caras ficam tudo hipnotizados dentro do cassino. E parece que o mundo acaba ali, eles não param de jogar e fica naquela nuvem, né? O mercado digital, se a gente não tomar cuidado, a gente entra num mundo desses de aprisionamento, né? Sim, se você não tiver um objetivo claro e um objetivo muito sincero de mudar vidas, você vai se perder. Primeiro, você não vai ser constante. Segundo, você não vai aguentar as porradas do negócio. Entendeu? Assim, então, que é aquilo que o Pablo Marçal fala muito, de identidade e propósito, né? Quem entra para o mundo digital sendo gestor, sendo expert, sendo lançador, sem amar o processo, ele não dura muito tempo. Nesses 4 anos, por exemplo, eu participei já de vários mastermind, me tornei faixa preta do Érico Rocha no primeiro ano que a gente entrou, então foi um case de sucesso. Agradeço demais a equipe lá dele também. Eu vi muita gente que talvez fosse muito melhor que eu, Mas que parou no meio do caminho. parou. Porque talvez ela estava focando o quê? Que é o que você falou assim, as pessoas pensam assim, vou ficar rico do dia para noite e tal. Isso é consequência, isso não é objetivo. Sim. Na minha jornada com o tráfego pago, o que me fez crescer sempre foi uma paulada. Porque a falta de paulada, ela te bota numa zona de conforto, numa estabilidade ali que não cresce. Você fica ali, né? Você fica Acomodando. naquele limbo. Então, essa semana, sexta hoje, na terça-feira, 6h30 da manhã, eu estava no café, depois de já ter lido, depois de já ter respondido e-mail, de já ter estudado, tomando uma xícara de café. Rezado, orado, ou seja... Mensagem por e-mail. Tua conta foi suspensa permanentemente, tal, de uma das Nossa. plataformas que a gente roda tráfego pesado para vender o meu curso. Falei, cara, e agora? A terça-feira eu fiquei batendo a cabeça, ainda estava embalado, então ainda veio vendendo na terça. Na quarta-feira morreu. Era a principal fonte de tráfego. Eu falei, não é possível, cara, que esse negócio é assim. Liguei, pedi contato, fui atrás, não vai. Aí eu fui estudar. E foi o que eu fiz a vida inteira. Eu lembrei do processo. Falei, cara, toda vez que você teve problema com venda, você foi atrás de uma plataforma dessa e achou o jeito de fazer. Eu aprendi Google Ads há 15 anos atrás porque um concorrente fazia melhor do que eu fazia. Eu fazia um negócio, ele fazia melhor. Eu fazia um negócio, ele fazia melhor. A gente começou nessa de disputar, as duas empresas cresceram. E tudo bem. Coca-Cola e Pepsi, meu irmão. Vamos Burger conviver King, McDonald's, um de cada lado da rua e vamos embora. E aí eu fui pra tela, fui estudar. Então agora montei a estrutura do jeito que deveria ser, porque teoricamente o que eu vinha fazendo era uma aberração, era uma sorte terrível de nunca ter tomado um bloqueio. Eu nunca tomei um bloqueio na vida. Nesses 4 anos também não. Também não, Gil, aí graças a Deus. Na terça-feira bloqueou. Cara, mas eu não fiz nada errado. Eu mudei o escritório de lado. O meu escritório ficava para um lado, tinha um quadro de leão atrás. Daí mudei para o outro lado, tem uma televisão no fundo. Eu deixei a logomarca na televisão mudando de uma empresa para outra. Pode ser isso?
Pode. Ah, foi isso? Eu acho que não. Porque como é agência, a gente toca conta de um monte de gente na agência, no mesmo IP. Sim. E aí eu acho que o que aconteceu é deles acharem que é super exposição de anúncio, abuso de não sei o que e tal, e dar o bloqueio. Estou esperando a resposta vir da conta que estava rodando. Se ela não vier, tem outras contas sendo preparadas numa contingência que eu nunca olhei para contingência na minha vida, porque a gente não faz black, né? Não faz coisa errada. Não. Você faz um negócio que muda a vida das pessoas, que dá Sim. resultado, que não tem gente reclamando, não tem reclame aqui, não tem essas coisas. Sim. Funciona, pelo contrário, tem um monte de vídeo, de depoimento de gente dizendo que deu certo. E as pancadas, elas nos fazem crescer. Tem pancada. E graças a Deus que tem pancada, porque senão a gente não estava crescendo. O digital é muito dinâmico, né? Imagino para vocês, gestores de tráfego, acho que talvez deve ser pior do que para nós que somos experts, vamos dizer assim. Nós temos que nos habituar o tempo inteiro, né? A tal do algoritmo. A curtida no Instagram não é mais o importante, é compartilhamento, daqui a pouco compartilhamento não é, Reels é o que vende mais, daqui a pouco não, é Store, não, daqui a pouco é caixa de pergunta, daqui a pouco é feed, não, daqui a pouco é o YouTube, aí vem uma rede nova, daqui a pouco é TikTok. Então, assim, isso escraviza a gente um pouco, assim, até porque eu vou falar de mim como expert. O que eu gosto não é isso. É da aula. É da aula. É isso aí. E aí eu tenho que ficar me adaptando, ou seja, a isso, a essa música que vai tocando. Muda. E eu aceito tocar porque eu sei o poder do meu conteúdo na vida de pessoas. Costumo dizer assim, né? As pessoas tinham um preconceito. Esses tempos atrás, aconteceu aquele grande problema com o Estado brasileiro, as inundações lá. Eu recebi uma mensagem muito mal criada. E uma pessoa falou assim: você não vai fazer nenhuma campanha aqui não, você só pensa em vender curso. E aquilo me magoou, assim, num primeiro momento. Geralmente eu bloqueio as pessoas. Aí eu entrei no perfil dele, eu vi que ele, de fato, era um público-alvo meu, era um advogado, um rapaz novo pela foto, talvez 22 anos, recém-formado. E aí eu refleti, eu não bloqueei, refleti um dia aquilo, e falei assim, eu tenho que mudar a vida desse rapaz. Escrevi um texto para ele que basicamente era assim: querido, você mandou para todos os jogadores de futebol para pararem de jogar bola e ajudar o Rio Grande do Sul, você mandou para todos os caminhoneiros, para todos os médicos, para todos, parem a vida. Querido, eu não posso parar de vender curso. É assim que eu mudo a vida das pessoas. Inclusive, os meus alunos aí do Rio Grande do Sul vão conseguir regularizar esses imóveis que foram destruídos pelas inundações. Eles vão conseguir trazer dignidade para essas pessoas que houve a inundação, teve um prejuízo imobiliário, e é isso que eu ensino. Esse é o meu dom. Eu fazer campanha e tudo mais, você não sabe. Talvez eu tenha feito já e não quero me expor, não quero surfar numa onda. Não quero botar meu nome no outdoor. Exato, para falar. Aí eu falei para ele, sou cristão, que a mão esquerda minha faz, a direita não precisa saber. Eu não preciso publicizar se eu estou ajudando ou não estou, mas saiba. Aí eu mandei para ele o que a minha igreja estava fazendo de campanha para o Rio Grande do Sul na época. E é isso para mim que faz sentido. E quanto mais professor eu for focado no Rio Grande do Sul, para os advogados ajudarem os rio-grandenses que perderam tudo, todos os imóveis, vai ter que fazer do zero a documentação do imóvel, a regularização daquilo, onde tinha uma casa, não tem, mas lá na matrícula consta a casa. E agora, Gil? É isso que eu vou ajudar. Esse é o meu dom, fera. Não é ficar fazendo campainha de TikTok. Marcelo, eu acho que traz a gente para um outro lugar aqui da conversa de falar de transformação de vida e tal, e de falar da parte prática, porque você fala bastante para o advogado, você trata com o advogado, é o advogado o teu cliente, vamos dizer assim, só que o advogado, ele depende de demanda. Ele depende do imóvel com problema, do dono do imóvel, de quem está na posse do imóvel. Ele depende de ser procurado, provocado por alguém para exercer a profissão dele. Correto. Certo? O que a gente consegue levar de prático, assim, de útil, pro cara da ponta? A gente falou sobre compra e venda de carro, compra e venda de casa, a diferença que há, por que um é tão simples de documento, o outro não. Você gostaria que replicasse aqui a história de bastidor
da empresa de papel e celulose lá do Mato Sim, Grosso. tranquilo. Né? Eu falo isso. Mas pro cara da ponta, eu vivo um câncer familiar há uns 20 anos. Porque a única propriedade das muitas que meu avô teve, que ele conseguiu deixar para os filhos estão morrendo, esperando que ia resolver o problema da vida. E o que tem hoje, na verdade, é uma dívida de 4 milhões de reais de IPTU numa área rural, que ninguém consegue resolver. Ele fez bastante filhos, são 11. Que inveja dele, eu queria ter 11 filhos, viu? Prometo, amigo. O meu pai faleceu esse ano esperando que ia usar aquilo de alguma maneira. Os meus irmãos, na nossa reunião de inventário do papai, falaram assim, olha, eu não quero isso aí pra minha vida, não. Como é que eu tiro meu nome desse negócio? Sim. Porque hoje não é um bem, é um problema. Porque quem tem o nome lá vai com o nome para dívida, vai com o CPF para dívida ativa e tudo mais. Acaba a vida da pessoa, dever então, pro Estado. Eu vivo esse câncer. As pessoas da minha família só me mandam mensagem para pedir dinheiro para pagar alguma coisa do inventário, do imóvel, do IPTU, do topógrafo, da não sei o quê. É o tempo todo, um cara para roçar, um cara para limpar. É só isso. A conversa com a família é só essa. Como que resolve um negócio desse? Como que muda essa situação? O que a tua profissão traz de benefício para isso? Porque na minha vida até então, falou advogado, você estava falando de problema, de confusão, sim, de, né? Amigo, é o seguinte, assim, ó, tirando a medicina, que às vezes a gente vai para fazer check-up, nós advogados nunca recebemos no escritório alguém que chega no escritório e fala assim, olha, eu quero que você faça uma ação para publicar um edital como eu sou rico, bonito, feliz e bem casado. Uhum. Não existe isso no direito. Não existe nem causa de pedir, que é um termo técnico, assim, por que eu peço um processo? E vulgarmente falando é porque eu tenho um problema. Uhum. Quando a gente fala de imóvel, vamos lá, a nossa sociedade, ela tem vários princípios, vários valores. Nós temos um grande filósofo brasileiro que é reconhecido mundialmente, do jurídico do mundo, que ele fala assim, tudo na nossa vida, olhando para a minha realidade de professor de direito, do jurídico, é assim, ó, existe um fato social que a sociedade valoriza. Então, fato, valor. Então, esse valor é muito grande para esse fato tem um valor muito grande para essa sociedade, então eu normatizo, que é o grande tripé, fato, valor e norma. Uhum. Vamos lá. Se todas as pesquisas, isso é muito antigo, que fazem para o brasileiro, qual que é o seu maior sonho? A maioria das pessoas fala o quê? Comprar minha casa. Comprar minha casa. Minha casinha. Exato. Bem desse jeito. É o primeiro sonho, assim, é nato do brasileiro. Uhum. É assim, absurdamente assim, é a primeira coisa que ele fala. Isso sem analisar questões sociais, sem nada, e aqui meu foco com você vai ser no jurídico, mas sem falar juridiquês, que é muito chato, uhum, né? O juridiquês, ele tem palavras assim que é difícil até para nós advogados. As pessoas sonham em ter uma casa. Para ter uma casa, existem regras. Por quê? Lembra, fato, valor e norma. Ter uma casa para o brasileiro é um fato social muito valorado? Sim. Muito. Então é muito normatizado. E aí vem aquela história que eu te perguntei aqui no bastidor. Gil, por que os cantores que a sua agência faz aqui publicidade, quando compram jatos, aviões de 50 milhões de reais, eles fazem o Pix e se tornam proprietários? E qualquer de nós, para comprar um terreno de 40 mil reais, que é 40 salários mínimos, dá um pouquinho mais, mas eu estou arredondando, ele tem uma burocracia de ir num cartório chamado tabelião de notas, olha o nome que difícil, né? É o notário, ele nota fato. O que é uma escritura pública? A escritura pública é o tabelião notar a vontade do vendedor de vender com a vontade do comprador de comprar. Ele escreve isso num documento chamado escritura pública. E leva um pedágio. E é caro no Brasil. É. Caro, amigo. É 4 mil, 3 mil reais fácil uma escritura pública. Sim. Isso é caro. Só que não para por aí. Eu fiz a escritura. Eu ainda não sou proprietário. Eu tenho que ir num outro cartório
pagar outro pedágio, 3, 4 mil reais a mais. Fora o ITBI, que é o Imposto de Transmissão. Então, assim, isso encarece. Mas por que que o imóvel é tão, vamos dizer assim, taxado, é tão cuidado pelo Brasil? Primeiro, pelo valor que nós temos. Só que esse valor é implícito. Como implícito? Não é só querer ter uma casa. Se nós pensarmos, a balança comercial do Brasil vem da onde? Do agronegócio. O agronegócio acontece aonde? Na terra. Na terra, sobre imóveis. Sim. Então, por exemplo, por que que o Estado vai fiscalizar tanto essa compra e venda de imóvel urbano e rural? Porque senão, daqui a pouco, o Brasil não é do brasileiro. É do chinês, é do qualquer coisa. Qualquer coisa que comprar. tenha dinheiro, vem e compra. Compra todas as fazendas do Brasil. Aí eles compram e falam assim, não vou produzir nada. Quebra a gente. Tira a gente do mercado. O Brasil é o grande competidor de, vamos falar, de soja do mundo, né? Que a gente sempre ouve isso, né? Estados Unidos, o Brasil brigando ali, soja, laranja, né? O americano é muito forte, milho. O cara vem, compra todo o pomar de laranja, desativa e fala, acabou. Acabou. E aí o país dele. Então, por isso que é tão, vamos dizer assim, fiscalizado e burocrático. É uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. É por uma proteção. Eu acho que os preços podiam diminuir no Brasil para facilitar o brasileiro, né? Que é o que você chamou, eu adorei, eu vou usar isso nas minhas aulas. O pedágio para lavrar escritura e registrar é muito caro. Sim. Marcel, um imóvel irregular, ele tem várias desvantagens comerciais. A mais nítida é o valor. Sim. Mas ele não pode ser financiado, ele não pode ser... Você tem a posse, mas não, você está nele, mas não é seu, é um negócio inseguro. Demais da conta. Os teus alunos, eles obtêm sucesso nesse negócio de organizar a vida do dono do imóvel, é real, isso funciona. Se o cara falar que é teu aluno e foi aplicado e né, se dedicou e tal, ele é alguém que está habilitado a atender a necessidade, vamos dizer assim, de um proprietário que está com o imóvel bagunçado? Acho que a gente está na época de Olimpíada e o sonho de todo atleta é uma medalha de ouro, né? E a minha medalha de ouro é a transformação que os meus alunos, são mais aí de 10 mil alunos nos 26 estados, advogados e advogadas, que eles causam na vida da sociedade e na vida deles. Por quê? Quando eles regularizam qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil, gente, isso daqui é um desafio gigantesco. Nós temos mais de 5 mil municípios. Cada município, eu vou falar vulgar aqui, cada prefeitura, ela pega o perímetro urbano da cidade, cria bairros. Cada bairro tem uma regra de metro quadrado, de recuo, de taxa de ocupação. E esses meus alunos, imagina, 5 mil municípios. Cada município com uma regra específica para cada bairro de cada município. E às vezes no mesmo bairro, rua que pode e rua que não pode. Que não pode. Por exemplo, o lado direito, o recuo tem que ser maior. O lado esquerdo, a taxa de ocupação tem que ser menor por causa de inundação, por exemplo. Então, imagina o desafio que é legislativo. E esses meus alunos, a última vez que a gente somou, eu criei um termômetro. Um ranking chamado honorarômetro. Era os alunos que se sentiam confortáveis de me dizer quanto que eles faturavam com a regularização de imóveis. E a última vez que nós somamos daqueles, nem todos me mandam os resultados, a gente tinha nos últimos 18 meses gerado mais de 34 milhões de reais de honorários advocatícios, 100% com regularização de imóveis, que é escriturar o imóvel do cliente, que é criar a documentação na vida do cliente, para dar toda a segurança para ele. Porque o imóvel, e você falou um termo, amigo, que eu até pensei que você era advogado aqui. Uma coisa é posse, outra coisa é propriedade. A posse, então eu estou vendendo contrato de gaveta. Por quê? Porque eu não tenho o documento, eu não tenho propriedade. Então eu vou te vender contrato de gaveta. Quanto custa? 50%. Não, agora eu estou te vendendo documentado, a casa está documentada. É o valor de mercado, é 100%. Sim. E o mais interessante, quando os meus alunos regularizam imóveis, quando os meus alunos documentam os imóveis,
É que aquele cliente que sai de um imóvel de, um exemplo, 100 mil reais, 200 mil reais, em 6 meses, 7 meses, 8 meses, o mesmo imóvel vale 400 mil. Dobra o valor. Dobra o valor. Só por ter o documento. Vulgarmente as pessoas pensam que é escritura, mas está tudo bem aqui. Então, só de ter a documentação no nome do cliente, o cliente ganhou 200 mil. Quanto que ele pagou para o advogado ali? É muito caro. E aí quebra o tabu com o advogado. Geralmente o advogado vai cobrar ali 20 mil dos 200 que o cliente está ganhando. Sim. Mas o meu advogado cobrou 20%. Tá, 40 mil de 200 que você ganhou. Então, o advogado ele ganha um percentual que sobre a riqueza que ele produz. Sobre a riqueza que ele produz. Na regularização, uma coisa assim que eu amo e respeito todas as áreas do direito, eu advogo em divórcio, advogo em inventário, que são momentos ruins da vida das pessoas. Na regularização não tem momento ruim, porque o cliente chega no escritório com 100 mil de patrimônio e em 8 meses, 1 ano talvez, ele vai sair do meu escritório com 200 mil. Marcelo, você é muito procurado por cliente final para advogar? Sim, Gil. Eu sou bastante procurado. Inclusive, foi um dos motivos que eu exonerei. Eu estava servidor público, concursado há 22 anos. Eu adorava o que eu fazia. Eu costumo dizer assim que eu sou um cara que encerra um ciclo dentro do serviço público. Imagina, eu entrei em 2001. Então, assim, para que as pessoas entendam, em 2001... o servidor público, ele aposenta com o salário que ganha na ativa. Eu exonero ganhando mais de 20 mil reais, líquido mês. Trabalhando 6 horas por dia, eu entrava meio-dia, saía às 6, ou eu entrava às 13, saía às 19. E mais que isso, eu me divertia no meu trabalho. Quando eu falo me divertia, eu fazia o que amava. Eu coordenava a escola do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul. Uhum. Ou seja, eu estava dando aula, ganhando super bem, me divertindo. Quando eu digo me divertindo, assim, me realizando enquanto pessoa. Só que falei assim, isso está me incomodando. E uma das coisas que eu vim para o digital, eu queria virar uma chave na minha vida. Eu queria viver outras experiências, criar um outro movimento. Entende? Assim. E sair do serviço público não foi uma decisão fácil. É um cordão umbilical gigantesco. Porque eram 22 anos. Imagina, eu tomo posse, eu tinha 20 anos de idade. Eu exonero com 41. 21 para 22 anos dentro ali do tribunal. Então, assim, eu tinha mais tempo no tribunal do que de vida de quando eu entrei. 20 anos sem o tribunal e 21 anos dentro do tribunal. E quando eu exonero, eu fiquei uns 3, 4 dias de verdade, de deprê mesmo. Será que fiz a melhor coisa? Será que não? Esse movimento que eu estou criando, né? Será que a advocacia eu vou me realizar? E hoje eu te falo assim, eu honro, agradeço e assim, o Tribunal de Justiça. Mas a sensação que hoje eu tenho, com uma vida muito mais corrida, muito mais desafiadora, podia ter feito isso antes. Apesar de honrar, agradecer eternamente o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Essa demanda de clientes te fez sair do serviço público, porque é incompatível advogar e ser servidor, mas é impossível de atender. Se a gente se o foco fosse procurar consumidor final, o Marcel sozinho não atende não. O que chega para ele. Gil, só para você ter uma ideia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é ligado ao Ministério da Fazenda, disse que no Brasil nós temos 33 milhões de imóveis irregulares. Só isso? Só isso. Eu tenho uma estimativa, inclusive fui palestrar em Harvard, em razão disso, fui chamado para Harvard para explicar esse movimento que fiz no Brasil. Eu tenho uma estimativa que os meus alunos regularizaram até hoje algo em torno de 60 a 70 mil imóveis no Brasil. Ok. Ou seja, eu não alcancei 1%. Não fez nem cócega. Nem cosquinha. Nem cócega. Isso tendo 12 mil alunos nos 26 estados, advogados, os melhores do Brasil, preparados para regularizar qualquer problema, seja do probleminha que é averbar a construção do puxadinho que o cliente fez, seja o problema mesmo igual esse que sua família enfrenta, tá? De resolver, de dar paz para as pessoas, seja para fazer com que ela ganhe dinheiro com imóvel documentado, seja para dar paz. Em casa a questão é paz. Exatamente. Porque os meus tios... Marcelo, a verdade é uma só.
Eu só não apertei o botãozinho vermelho ainda, porque eu sei que se eu fizer, eu mato uns 2 ou 3 tios meus que viveram a vida inteira em função de liberar a documentação desse negócio para daí ter vida. Então eles estão com 70 e poucos anos e eles passaram a vida toda Contando com isso. contando que quando saísse a escritura da fazenda, eles iam vender, iam comprar não sei o quê, comprar uma casa, comprar um carro, iam ter vida. Então eles não viveram. Sim. E se eu entrar, por exemplo, né, na área que ficou para o meu pai, eu tenho conta de luz paga dessa área de quando eu tinha 16 anos de idade, tem 30 anos de conta de luz paga. Eu posso dizer, eu estou na posse desse troço, é meu, e botar um uso capião, sei lá o quê, eu não sou advogado. E simplesmente dizer, isso aqui é o meu e vocês que peguem fogo aí em volta. Eu inviabilizo o processo de todo mundo, eu mato meus tios, cara. Eu sei. Amigo, isso não é isolado da sua família. Assim, infelizmente, é uma situação assim, ó, peculiar de imóveis de grande valor igual a esse da sua família e de imóveis de baixo valor. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma situação familiar de uma tia muito querida minha, uma cidade muito próxima daqui, Bauru, ali, Acanga, aquela região, que eles herdaram uma pequena chácara, resolveram num determinado momento, fizeram inventário, deixaram em nome dos filhos, e hoje a chácara ela não se mantém. É inviável financeiramente. Mas quer ver um exemplo? 2 das irmãs querem vender, uma bateu o pé e falou, não vende. E tá no nome das 3, é condomínio. É condomínio, etc. Ou seja, algo que era para ser uma bênção deixada pelos pais... Confusão. A gente viveu isso um monte de vezes, cara. Porque assim, ó, é uma área dentro da cidade, embora fosse exatamente uma fazenda, essa chácara né? que eu tô contando. Aí o cara da incorporadora chega lá e fala, cara, isso aqui dá um condomínio, dá não sei quantos lotes, a taxa não sei o quê, vou te pagar X%. Aí um dos tios fala, não, mas lá tem uma árvore que minha avó gostava, e se derrubar essa árvore, então eu só vendo se ele botar lá que não vai derrubar a árvore. Cara, acabou, não vende. Tem apego, tem emocional no negócio, entende? Então, quando eu percebi isso, e eu morei nessa fazenda dos 16 aos 19 anos, quando eu percebi isso, eu movi a minha vida para Paulínia para nunca mais voltar para lá. Eu não consigo ir lá visitar um parente. Porque a lembrança da dor daquele troço, daquela terra, daquele engodo, daquele negócio ali, aquilo causa um ranço, sabe? Eu sei. E não era para ser assim. De jeito porque nenhum. Porque eu tive os melhores anos da minha vida. Ter um imóvel é uma bênção. É uma bênção. A sede da fazenda era uma colônia de férias. Ai, que lindo, chamava cara. Vale Formoso. E ali, nas férias, as crianças de São Paulo, de Campinas e tal, iam para lá para passar tipo acampamento de filme dos Estados Unidos de férias. Sim. E eu tive a oportunidade, por ser da família, de viver as melhores férias da minha vida no acampamento, vivendo aquilo ali. Então, era para eu ter lembrança boa de cavalo, de charrete, de pomar, de fruta, da avó, do vô. Boi, vaca. O fato de eu ter ido pro cavalo depois de velho, competir e tal, vem dessa base. Mas eu não consigo ir na terra, não consigo ir lá olhar, cara. Porque é um negócio que é um eu vou te dar outro exemplo que vira um câncer. E que essa semana mesmo, numa das aulas que eu faço semanalmente na internet, uma pessoa chegou, não era advogado, chegou lá e falou assim, olha, eu e meu marido estamos no imóvel há tanto tempo, eu vou fazer uso capião no nome dos meus filhos, um tem 28, outro tem 23, eles moram comigo. E eu disse para ela, não, a senhora não vai fazer isso. Aí ela, que preconceito, né? A pessoa não entendeu o meu motivo. Aí eu fui explicar. E aqui o seu podcast, como tem grande alcance, a maior besteira, as pessoas também no divórcio, é muito comum assim, as pessoas, o objetivo, num primeiro momento, é muito bonito. Só que na prática depois vai dar ruim. Um exemplo, vou divorciar. O que a gente tem? A gente tem uma casa. Então vamos passar a casa para o nome dos filhos e fica como usufruto meu e seu. Não façam isso. Porque quando a gente morrer, a única certeza... Santo Agostinho, qual que é a única certeza da vida? A única certeza da vida é a morte. Ainda que a gente não se acostume com essa ideia. E aí eu falo isso, porque assim, quando a gente morre, naturalmente, o patrimônio
tem um nome até chique no direito, Droit-de-Sizen, o patrimônio se transfere para os filhos. Ou seja, então para que em vida eu vou colocar no nome dos filhos algo que quando eu morrer já vai para eles? E por que eu estou falando isso? Porque hoje os nossos filhos, sob as nossas guardas, eu tenho uma filha, você tem também, faz muito sentido a nossa relação com eles. Agora, daqui 40 anos, a gente vai estar ali caminhando para o fim, ou muito mais próximo do fim, e pode ser que em um determinado momento, por um tratamento de saúde, por alguma situação, a gente precise vender aquele imóvel. Liquidar. Liquidar, para o nome de um filho. O filho, eu sei que em tese nunca vai nos abandonar, mas daqui 40 anos o filho já tem a família dele, já tem os filhos dele. Esposo. Já tem a esposa dele. E aí eu vou precisar de uma autorização judicial, porque a esposa não assina, entendeu? Assim, isso vai demorar, enfim. E eu já vi muito isso, amigo, assim, ó, acabar com famílias. Essa situação desse tamanhozinho, ou seja, um imóvel que naturalmente já viria para a propriedade desses filhos, para que eu antecipei? Porque aí eu precisei dispor, não posso. Porque aí, imagina, são 2 filhos. Um dos filhos fala, não, vamos vender, mãe. Eu assino aqui. O outro, a esposa ou o marido. Marcel, isso é tão comum, cara. Porque assim, ó, você conta um caso de uma live e eu conto um caso da minha família. Você começou a contar, eu lembrei de uma história de ontem. A gente estava num grupo de gente da igreja, depois de compartilhar a palavra, assim, falando da vida. Sim. E a minha cunhada disse assim, você não sabe o que aconteceu lá em casa. Lá em casa, para elas, é lá em Panorama. A gente é do fundão lá também. Perto de Prudente ali. Pra frente lá. Eu sei. Quase em Três Rosana, Lagoas. sim, conheço aquela região ali. Pontal do Paranapanema. A minha avó tem uma casa. A avó, Gil. Eu falei, eu sei, eu conheço a casa. Então, você não sabe o que aconteceu. Os filhos dela foram pra lá, pra Panorama. Saiu 2 de Sumaré, um não sei de onde, foram pra Panorama. E decidiram que vão vender a casa dela. E que a hora que vender, é para pegar o dinheiro da venda e colocar na conta do tio fulano de tal, que ele vai tomar conta do dinheiro. Eu comecei a rir na hora, mas já comecei a rir na hora. Mas continua, mano. Aí disse que o povo foi embora, a avó virou e falou assim, ó, se quiser vender, venda. Mas a hora que vender, o dinheiro é na minha conta, que eu não tô morta e eu ainda cuido das minhas coisas. Eu tenho 90 e tantos anos de idade. E eu ainda cuido das minhas coisas. Quem foi que deu direito para eles de querer vender o que é meu? Eu não tô precisando deles. Quem cuida de mim é você, falando para minha sogra, que ela mora com a minha sogra. Então, é matar o pai antes dele morrer. Exato. Como se o bem, ou fosse qualquer bem material, e ainda que seja imóvel, que é muito valorado por nós aqui no Brasil, fosse mais importante do que a relação de pai e filho, de irmão e irmã, né? A gente viveu algo assim muito tocante dentro de casa com a morte do meu pai, que a gente fez uma reunião. Eu tava, acho que eu até já falei sobre isso, uma reunião de conselho dos 3 irmãos para ver o que ia fazer com o inventário e tal. A minha irmã falou assim, olha, eu me lembro do papai dizendo o que era para fazer com o sítio, eu vou fazer valer a vontade dele, que era dele, e vai ser feito do jeito que ele quer. E eu quero que vocês deem um jeito aí de tirar meu nome desse negócio. Porque eu quero continuar podendo ir na casa de vocês e eu não precisei disso até hoje, não vou precisar para nunca, né? Então, eu acredito que a quantidade de gente que demanda esse tipo de coisa é gigantesca. Gil, eu falo assim para você, quer ver um teste? Se eventualmente algum advogado estiver nos assistindo aqui nesse podcast, pede para ele, você que está assistindo, manda uma mensagem assim, ó. Olá, eu sou advogado, eu regularizo o seu imóvel, escriturando, fazendo a documentação do seu imóvel caso não tenha. Entre em contato comigo. Se você não está com esse problema, manda para sua família que com certeza vai ter. E manda entrar em contato comigo. Amigo, geralmente quando eu mando mensagens assim de grupo de WhatsApp mesmo, não é nem ter o tráfego de internet. Se fizer tráfego, tem que ter uma boa equipe ali por trás, porque vai vir muita gente. É quase impossível uma família não ter um problema com imóvel. Eu tô falando... Na real, existe. É uma realidade assim absurda. Ou é um imóvel do vô, ou é um imóvel do pai, ou ele mesmo está na posse e não tem documento daquilo. Isso é uma realidade assim...
gigantesca, tá? Brasileira. Até porque, assim, ó, o imóvel é muito caro no Brasil. Já viu imóvel barato aqui? Não existe, né? Não só no Brasil, todos os países o imóvel é caro. No Brasil, a peculiaridade é caro, a documentação é cara. Só que o imóvel documentado, ele dobra de valor, porque banco nenhum financia. Eu tenho uma história de uma aluna que uma cooperativa, não vou falar, enfim, uma cooperativa bancária tinha 2 bi para fazer financiamento imobiliário na cidade, ou seja, para fazer construção de novas casas, para gerar emprego, pagar imposto. E o banco não teve onde aplicar os 2 bilhões. Então aí você imagina assim, ó, quantas casas de construção deixaram de ganhar dinheiro e contratar pessoas, quantos construtores, pedreiros, engenheiro, toda a cadeia, irmão. Então às vezes a gente pensa assim, ó, tá faltando oportunidade? Não, tá faltando a gente criar solução. Marcel, isso me traz um lugar que eu queria chegar. Você saiu, eu lembro no dia da imersão com o Bragion. Sim. Você estava atrás de mim. Sim, eu lembro. Você estava com uma assessora, né? Estava com a Carol, com a estrategista. Isso. E ela foi para escrever a minha estratégia e eu fui para escrever a estratégia da Patrícia no processo da aula. E você levantou lá atrás e o Marcelo te apresentou. Esse cara aqui é o maior regularizador, não sei o quê, professor, papapá. Ele tá lá em Três Lagoas. Como que um cara desse tá lá no meio daquela terra vermelha, num lugar longe, distante dos grandes centros tal, e tá nessa apresentação aí? E agora você tá aqui em Campinas, tá aqui no escritório aqui do lado. O que você veio fazer aqui, companheiro? Conta para quem está assistindo. Eu até arrepio com a sua pergunta, querida. Eu vinha sair da zona de conforto, primeiro passo. Acho que quem estiver nos assistindo, se tiver muito confortável a sua vida, alguma coisa está errada. No bom sentido, o professor está falando isso. Algum dom seu você não está entregando ao mundo. Quem está muito confortável está devendo para Deus alguma coisa, porque todos nós temos um dom para serviço dos outros. Lá em Campo Grande, eu estava assim muito confortável. Em todos os sentidos da minha vida, familiar, minha sogra morava comigo, sabe, com minha esposa, meu irmão mora lá, o único parente que eu tenho é meu irmão, ele é médico lá, e eu resolvi abandonar tudo para aumentar a minha missão. Botar a mochila nas costas, botar a mochila nas costas, criar uma nova empresa, né? Chamei dois alunos para serem sócios meus, e um grande amigo de jornada, o Thiago Furlan, para ser meu sócio, que ele é um grande gestor, não preciso nem elogiá-lo aqui. Já teve aqui dando Já teve aqui entrevista falando do Pix. E por que eu vim fazer isso? Para criar a maior empresa do Brasil, junto com esses 12 mil alunos, para regularizar e trazer desenvolvimento para o nosso país. O meu projeto é para atingir o Brasil a partir de Campinas. Assim como a Azul veio e estabeleceu aqui em Viracopos, né? Toda a estrutura dela. E eu gosto muito de aviação. E Deus me trouxe, eu falo sempre isso, me conectou com o Thiago, me conecto com você e Campinas. Meu sonho sempre foi, eu sempre falei para minha esposa, eu quero morar no Canadá. Hoje o meu escritório está no prédio Toronto. É umas coincidências, eu tô arrepiado de falar isso para você, assim, poucas vezes eu revelo essas coisas, assim, que Deus vai dando sinais na nossa vida, né? Sim. E tudo que tá acontecendo de eu vir para Campinas é muito engraçado, é tudo que eu sempre Chegou sonhei. Aqui, tinha um escritório pronto, né? Um escritório pronto, o edifício chamado Toronto, eu amo o Canadá, já estive lá 2 vezes com a Ju, sempre falo que quero morar lá, só não fui para lá porque minha esposa não gosta do frio, e todas as vezes que a gente foi para lá tava 35 abaixo de zero, 30 abaixo de zero, e... Senão eu falo que tinha ido para lá, mas Deus conduz minha vida, então onde eu tô, eu sei que é ali que é para eu estar mesmo. Não quero que faça a minha vontade, quero que faça a vontade dele na minha vida, quero sonhar os sonhos dele, sempre falo isso para ele. E como que eu sei que isso está acontecendo? É porque quando eu tô realizado e inconformado, eu falo assim, eu sempre sou uma pessoa muito grata por tudo que acontece, mas eu sempre tenho um espírito de inconformidade, nunca de ingratidão, exato. E aí, há uns 40 dias atrás,
acho que foi até muito próximo do dia que eu te conheço aqui. Eu atendo um cliente lá em Campo Grande, um grande cliente. Ele foi de avião próprio para eu atendê-lo lá em Campo Grande. E ele era um senhor mais idoso, virou e falou assim, a gente saiu para eu atendi, e a gente saiu para jantar junto, tá aí tomando um vinho, conversando de vida. Aí ele tava com a esposa, tava com minha esposa. Acho que ele sentiu liberdade e sentiu no coração e virou e falou assim para mim, desse jeito, carinhosamente, e parecia meu avô falando, sendo bem honesto para você, ele falou assim, menino, aqui em Campo Grande você tá fora de mão. Eu olhei para ele e falei assim, como assim? Aí ele falou assim, ó, eu tenho muito amigo que tem problemas maiores que o meu, mas eles não têm um avião para vir aqui falar com você. E eles não vão vir aqui falar com você. Agora, se você estiver num lugar mais próximo deles, aí ele até citou, cara, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para um grande centro, onde fica fácil. Aqui não tem voo, aqui é difícil, é longe, muitas horas. Quente. E aquilo martelou minha vida. É aquela coisa assim, Deus sempre coloca alguém para falar por ele, né? Sim. Deus usa as pessoas. E naquela hora, eu não dormi aquela noite. Eu já durmo pouco mesmo, aquela noite eu dormi. E minha esposa me viu inquieta e falou assim, o que aconteceu? Aí eu falei assim, você lembra o que ele falou? Eu falei, eu sabia que aquilo ia te tirar o sono. Aí eu falei, pois é, a gente tem que ir embora daqui. E em 2 semanas a gente veio para Campinas. Literalmente foi isso. Eu já tinha renovado o contrato de aluguel meu em Campo Grande. Eu tenho 2 apartamentos lá, mas eu morava de aluguel por escolha mesmo, de não aplicar o dinheiro ali, enfim. Uhum. Eu faço aquilo que o Thiago Nigro fala, né? Se você colocar a conta do que você imobiliza e se você aplicar, compensa muito mais pagar aluguel, mas assim, eu acho que a gente tem que ter algo Sim. como segurança, mas se você quer algo melhor, não compre, vai lá e alugue que sai melhor. E eu tinha já renovado e de repente venho aqui em Campinas e resolvi mudar para cá porque essa empresa ela tem basicamente, ela chama Elo Estratégico. O Elo é esse meu elo, essa expertise de 12 mil alunos regularizando qualquer problema de imóvel, qualquer lugar do Brasil, dobrando o valor dos imóveis, trazendo desenvolvimento para cada cidade. Quanto mais imóveis documentados, escriturados, regularizados a gente tiver nos municípios do Brasil, mais os bancos vão emprestar dinheiro, mais a gente vai ter construção civil. Lembra, na pandemia, qual o único setor que não parou, que cresceu? Foi o agro e a construção civil. Entendeu? Então, isso é desenvolvimento. A China, eles medem o crescimento da China quanto? Quanto que ela está consumindo de aço? Quanto que ela está no imobiliário? Esse é o segredo do mundo. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Como que a gente mede o desenvolvimento de um país? Começa pelo imobiliário, porque ninguém mora mais em caverna, amigo. As pessoas moram em casas. Então, esse é o movimento que, com a graça de Deus, aqui em Campinas, a gente vai radiar para o Brasil todo. A maior empresa de regularização de imóveis do Brasil é o Elo Estratégico, é o professor Marcel Rulli, Thiago Furlan, o Alex Spooner, o William e 12 mil alunos. Vocês vão começar a buscar esse imóvel com problema e espalhar isso na base de aluno. Essa é a ideia? Essa é a ideia. Até porque a gente não tem braço para fazer. Além do cara entrar para ser aluno, ele vai poder entrar para ser parceiro. Para ser nosso associado, parceiro. E o que fizer sentido para a vida dele. Porque assim, o nosso objetivo maior é o quê? Regularizar imóveis. Certo. E aí, esse parceiro, esse associado, esse aluno, vai ser assim, o que fizer sentido para ele. Sempre, sempre com a nossa expertise. Por quê? Nossa expertise de 12 mil casos de sucesso. A nossa expertise, ou seja, o nosso método. A gente tem um método, a gente sabe como começar, como conduzir e como terminar uma regularização de forma mais rápida e barata para o cliente. O que colocar no papel. O que colocar no papel, 100% verdade, 100% sinceridade com o cliente. Tá? Mostrar para ele todo o caminho, não florear, porque o preconceito com advogado, lembra? Ninguém confia em advogado. Ok. Então, a partir do momento que a gente quebra esses paradigmas, e como que a gente quebra, querido? Resultado na vida do cliente. Eu costumo, assim, sempre dizer, né, e falo para os meus alunos assim, você quer ver o cliente? Você fala assim, ó, eu vou te cobrar X.
O cliente fala, nossa, eu falo para ele, fica tranquilo, você vai me pagar metade agora. E a hora que eu te entregar o resultado, você quita comigo. Então, assim, a gente tem... Confiança de que vai dar certo, que Exato. sabe fazer. Isso muda o jogo, né? Assim, ó, a Elo traz uma experiência de 70 mil imóveis regularizados. Eu acho que a gente assim conhece um pouquinho para falar assim que tem experiência. Ah, professor, sempre vai dar certo? Não, mas quando der errado, a gente vai falar o porquê que deu errado. Quer ver um exemplo? Professor, construiu uma casa no terreno da prefeitura, tem o que fazer? Eu falo, tem, demolir e devolver para a Desmanchar a prefeitura. casa Exato. Professor, estou em área verde, tem o que fazer? Desmancha. Professor, estou em área de preservação permanente, famosa PP, beira de rio. É muito comum isso, né? Professor, tem o que fazer? Eu falei, tem, desmancha e recua, porque tem o recuo de beira de rio, né? Que vai de 30, 20 metros, depende da largura do rio. Enfim, tem situações peculiares que uma vez que o cliente, né, será atendido por toda a equipe da Elo, vai ser sempre olhando e dizendo. É a mesma coisa assim, ó. Quando a gente chega no médico, o médico fala, não, vou te curar, vou te salvar, sendo que não tem o que fazer? Não, o médico vai te passar, ó, o tratamento vai ser esse, a previsão é essa. É a mesma coisa, gente, na regularização. É Vou muito fazer objetivo. uma pauta pontual aqui. Tá. Qualquer pessoa, em qualquer estado do Brasil, com um imóvel precisando ser regularizado, ela pode procurar a Elo, porque a Elo tem braço de atendimento local nessas cidades. Não só braço de atendimento, como os melhores advogados do Brasil na regularização de imóveis. Isso é uma garantia da Elo Estratégico, ou seja, é um selo nosso. Por quê? Porque eu só vou indicar os melhores, aqueles mais comprometidos, os que já têm resultado, os que se conectam com identidade e propósito com a Elo. E qual que é a nossa identidade e propósito? Mudar a vida de pessoas. Como? Trazendo a paz para as famílias através da documentação do imóvel. Segundo, dobrando o patrimônio das pessoas. Eu vou cortar esse pedaço, vou mandar para os tios. Falar, ó, liga lá para os caras lá e vê se resolve esse negócio. Porque daí a gente pode sentar para fazer um churrasco, pode sentar para fazer a ceia de Natal, que era o momento mais legal na casa do meu avô. Imagina uma ceia de Natal com 11 tios, 40 e poucos primos, aquela confusão de gente, pernil para todo lado. Querido, eu tenho uma expectativa para te falar sobre esse caso. Nunca mais. Talvez tá tão mais simples do que vocês pensam. Tá tão mais assim na cara do gol do que vocês pensam, porque assim, ó, de cada 10 casos de regularização que eu trabalho com os alunos, né? Eu que atendo até hoje, Gil, não coloquei boot, não coloquei inteligência, eu faço braçal, por isso que eu acordo 4 horas da manhã, para estar assim, ó, no campo de batalha com cada um dos meus alunos. Porque assim, ó, quando eu sempre falo assim para os meus alunos, esses advogados e essas advogadas que eu honro, eu falo assim para eles, eu não penso no seu cliente. Eles tomam um susto, né? Como que o professor está falando que não pensa no meu cliente? Se é o meu cliente que paga, né, o meu trabalho e é através do meu cliente que eu consigo pagar o professor. Eu falo assim, por quê? Porque a hora que eu me preocupo com o seu conhecimento, a hora que eu me preocupo, eu sei o que você vai entregar para o seu cliente. Então eu estou focando em você, na transformação. Eu estou focando no que eu tenho controle, porque eu não tenho controle se o cliente vai fechar ou não vai. Sim. Eu não tenho controle. Agora, eu te transformo, porque aí eu sei que você vai saber conduzir o caso para o cliente. Porque assim, ó, advogado, por mais que é uma atividade meio, advogado que perde causa vai ter novos clientes? Não. Então. Vai ganhar uma fama ruim. Ele vai ganhar uma fama ruim. Então, os meus alunos, para as pessoas entenderem, que eu vou usar o exemplo dos tios. Sim, sim. É bem provável, quando a gente fizer o estudo de caso desse caso, quando eu analisar toda a situação jurídica, na regularização, é diferente quando você contrata um advogado, por exemplo, para trabalhar num direito trabalhista, num previdenciário, num dano moral, que a questão vai ser muito subjetiva. Vai ser, sim, muita análise interpretativa. Na regularização de imóveis, irmãozão, ela é muito objetiva. Nos 22 anos que trabalhei no Tribunal de Justiça, eu trabalhei um tempo numa vara de execução penal, onde a gente fazia as progressões de regime, né, das pessoas presas. Então, regime fechado, semiaberto e aberto.
ali não tem subjetivismo, é tempo e comportamento. Uhum. A regularização, eu faço sempre esse paradigma com os advogados para que eles entendam. A regularização eu não dependo da interpretação de um juiz. A regularização não depende da interpretação do cartório. É o que está aqui. É o que está aqui. Então, eu vou pegar, vou dar um exemplo dos tios. Eu pego lá, é herança. Estava no nome do finado vô? Tava. Então, o caminho pode ser que seja esse. Aí, eu ando um pouco nesse caminho. Estava no finado do nome vô. O que o vô tinha aqui? Ah, o vô tinha uma matrícula, uma escritura, um contrato de gaveta. O vô tinha, às vezes, de boca, porque antigamente o povo confiava muito no outro, né? Você comprava um pedaço de terra no fio do bigode. Quantas vezes a gente escutou isso, né? E aqui Campinas, que é o interior, vamos dizer o interior próximo a São Paulo, mas é o interior. As pessoas confiavam uma na outra. Os compadres, antigamente, né? Que as pessoas... Então, assim, às vezes se comprava um monte de terra num aperto de mão num jantar. E aí, então, essa situação, como que a gente analisa? Quer ver um exemplo? Você já me deu uma dica. Marcel, de 16 anos, eu estou com 44, eu tenho conta de luz no meu nome. E eu, como advogado, eu falei, poxa, o Gil já está demonstrando o quê? Um dos requisitos de que cuida do imóvel. E que no direito a gente chama de aminus domini, que é o comportamento de zelo de um dono. Então, isso já é um resquício para que a gente conduza o caso para criar a documentação desse imóvel. Ah, cria a documentação, seja o nome do Gil, seja o nome dos tios, um exemplo, tá, Gil? O que eu faço agora? Qual que é a vontade familiar de dispor do imóvel? Porque um dos poderes da propriedade, quais são os poderes que um proprietário tem, que o possuidor não tem? O proprietário é aquele que usa, eu vou falar o jurídico e depois eu explico, ele usa, goza, dispõe e reaver. Está lá no artigo 1228 do Código Civil, são 4 verbos, usar é morar. O que é gozar de um imóvel? É receber aluguel, é receber arrendamento. O que é dispor de um imóvel? Cara, estou precisando da grana, eu vou no banco e deixo em hipoteca, eu disponho, eu vendo, eu empresto, emprestar o imóvel, eu faço usufruto, entendeu? Eu arrendo, isso é um ato dispositivo, então eu estou trocando o imóvel por algo que me faz sentido. E eu reivindico o imóvel, se alguém invadir, eu tiro a pessoa de lá. Então esses são os 4 poderes da propriedade, que todo proprietário tem. O que é o proprietário? Aquele que tem o documento no nome dele. E qual que é o problema do Brasil? 33 milhões de imóveis sem documento, irmão. E eu estou falando aqui imóvel urbano e rural. Imóveis de alto padrão, como esse da sua família, que eu tenho certeza que se você for ver o metro quadrado ali, regularizado, com possibilidade de um loteamento ou de uma incorporação, onde você vai fazer condomínios edilícios, irmão, é coisa que talvez 2 gerações para frente depois de você estava garantido. Sim, é mais ou menos isso. Você entendeu? É mais ou menos isso. Mas é literal, porque imóvel no Brasil é isso, entende? E não só no Brasil, em todos os países do mundo. Porque a tendência, imóvel, tem aquele, os segredos da mente milionária, né? Não espere para comprar um imóvel. Compre um imóvel e espere. É o inverso. Marcel, a conversa é boa demais, toca por conta do tema né, e das coisas que a gente imagina possíveis. A gente pode voltar aqui para fazer um programa só para o advogado, um programa só para o cara que está enrolado. Para o que quiser. Mas vamos seguindo para o fim, assim, há um processo legal aqui para terminar um podcast. A gente faz algumas perguntas que são sempre as mesmas. Fechou. Eu nunca ouvi, então vai ser bem legal que vai ser bate-pronto mesmo. Tem uns caras que escorregam das perguntas, mas vamos lá. Eu, como professor, mesmo que não agrade a resposta, como eu aprendi com você, esse é um podcast que eu vi. É um empresário pastor ou pastor empresário? Pastor empresário. E o professor aqui é a mesma coisa. É o cristão, professor, advogado, ou advogado, professor e cristão? É o cristão. A ordem é sempre o contrário. Sempre o contrário. Primeira pergunta que a gente faz é assim, o que é que o Marcel faria diferente na vida dele? Na minha vida, eu confiaria mais a cada dia em Deus e tomaria decisões sentindo menos medo. Legal. Alguém para agradecer, para honrar assim, de forma pública, deixar registrado aí. Minha avó, Maria, que está no céu, ela foi uma guerreira,
espanhola, sai do país, começa do zero no Brasil. Ela acho que é uma referência na minha vida, assim, absurda. Marcel daqui a 5 anos. Profetizando o Ju com 2, 3 filhos. Pai. Tendo regularizado 1 milhão de imóveis no Brasil através dos meus alunos, através da Elo Estratégico. Isso eu já coloquei escrito na minha agenda. Tendo impactado muitas cidades com esse trabalho. Trazendo desenvolvimento, dignidade, que as pessoas pensem que elas não precisam esperar que a gente tenha solução, se a gente agir massivamente, acreditar em Deus, sabe? São poucas coisas que a gente precisa. A gente não precisa esperar de um governo, de um governante. A gente pode, dentro da nossa limitação, nos unindo, fazendo um elo mesmo, a gente pode ser muito forte. Uma lição do Marcel pro mundo aí. Uma frase aí. Uma frase: conhece-te, aceita-te e supera-te. Frase de Santo Agostinho. A gente tem muita dificuldade de nos conhecer. Quando os amigos trazem um pouco que a gente se conhece, dificilmente a gente consegue aceitar, que entre essas são as críticas. E quando a gente consegue aceitar, é difícil se superar. Então, conhece-te, aceita-te, supera-te é algo que baseia a minha vida. O nosso programa nasceu para ser um programa de marketing digital. Nasceu para isso. Que honra. Eu adoro. E a gente acabou que entrevista empresário, amigo, gente de mercado tal, e deixa para o final falar de marketing digital, geralmente. Hoje a gente falou um pouquinho de lançamento, dessa vida, a vida por trás dos celulares, né? Do influenciador, do expert. O bastidor do palco, vamos chamar assim. Mas a gente sempre libera uma última pergunta para o entrevistado, para ele falar o que você gostaria de saber do digital que você ainda não sabe, ou que precisa de ajuda, que a gente pudesse pensar num caminho junto. Pergunta sua. Uma dúvida minha é que, se as pessoas soubessem o bastidor, o tanto que o Gil se entrega, e eu conheci o Gil há uns 30 dias e vivo o digital, e coincidentemente, ontem o Gil me fala uma estratégia que nós vamos usar na Elo. Eu chego em casa e tem um grupo de pessoas que vivem as estratégias do bastidor. E o que está dando certo? O que o Gil me disse. Gil, então eu vou te fazer uma pergunta, querido, já que você me autoriza. Qual a sua previsão de marketing digital para os próximos... Qual seria, assim, previsão de desafio? Seja para o gestor, seja para o lançador, seja para a agência, seja para o expert, que todo mundo é impactado. Qual vai ser, assim, para a pessoa se manter tendo sucesso? O que você acha que vai ser o jogo para os próximos 2 anos? Porque é o que me parece, assim, só para facilitar, até para a pessoa que depois vai ouvir sua resposta, todo mundo enjoou um pouco de live. Todo mundo está enjoando um pouco. Opa, aqui é o fulano, tarará, você quer fazer 6 em 7? Parece que isso virou um chavão. Parece que banalizada tá a internet. Então, qual a sua visão de marketing que vai fazer a diferença, que vai persistir no que hoje parece que tá banalizado? Marcelo, eu tô há 15 anos no jogo, cara. Eu tô há 4 e já tô cansado. E há 15 anos no bastidor, há uns 2 anos que você, botando o rosto nas coisas. Como expert. Sempre trazendo as ideias e desenvolvendo projeto para um monte de gente. E sempre usando o tráfego pago. Então, lá atrás eu vendia cavalo no Facebook. Quando o Instagram nasceu, eu falei, isso aí não vai dar nada. E eu não fui pro Instagram. Sério? O negócio de cavalo morreu. Caraca. Porque ele ficou no Facebook. Depois desse evento, tudo que aparece de novo eu entro. Entro e vou estudar e vou me rachar dentro para ver um jeito de transformar aquilo em fonte de tráfego para alguma coisa. Tá. Então, atualmente eu estou estudando como é que faz tráfego pago efetivo dentro do Kawaii, dentro dessas coisas novas que estão rodando aí. Estão surgindo. Opero bem já o TikTok, apesar do bloqueio e tal.
já entendo como é que como é que desresolve o troço. Então, já está funcionando aí de novo. O cara, ele precisa pensar em duas coisas, e elas são conflitantes. Primeiro, ele tem que estar inserido em grupos como esse, em que as pessoas trocam ideias com relação ao que está dando certo. A imersão, a mentoria, o mastermind, isso ajuda e acelera muito o processo. Sim. Ao mesmo tempo que ele está olhando para a operação dele e não está se comparando com o outro. Sim, cara, isso daí é sensacional. Você entende, não? Sim. E como é contrário o negócio, porque eu vou lá no grupo entender o que está acontecendo, mas eu vou pegar uma direção que eu tenho para o meu negócio aqui, eu vou testar até esgotar ela, eu vou olhar para o meu, eu não vou me comparar com o cara que vende 100 milhões, 200 milhões ou com o cara de R$1.000, eu vou focar no meu. E eu vou achar o meu caminho de fazer. O que eu aprendi nesses anos todos é o seguinte, cara, se não está dando certo, não é o Google que está errado, não é o Meta que está errado, não é o TikTok que está errado. É você que está errando. Sensacional. Entende isso? Sim, perfeitamente. Caça um jeito, cara. Porque vender coisas é uma das relações humanas mais antigas. E nunca vai parar, né? E é a mais fácil de fazer recurso e nunca vai acabar. Sim. Lá atrás eu vendia fruta na estrada, com uma placa, pintado com cal. Vende-se uva. E depois um risquinho assim, porque era figo e virou uva. A minha primeira empresa foi uma banca de fruta na beira da rodovia. Dessas que tem moleque vendendo até hoje. Sim. Depois de um tempo eu vendi cavalo no Facebook. Motor de portão eletrônico no Google. E faz uma infinidade de tempo que eu estou vendendo de tudo na internet usando tráfego pago. Na nossa época era páginas amarelas, agora é o Google. O que é que vai ser na época dos nossos filhos? Eu não sei. Eu sei que se eu parar de buscar, eu vou ficar para trás. Então o exemplo de não ir para o Instagram na época do Facebook me causou um custo, que eu não quero pagar esse preço nunca mais. Então onde tem coisa eu estou indo. Estou abrindo e estou mexendo, mas eu estou abrindo e estou mexendo focado na minha operação, na minha empresa, no profissionalismo do meu negócio, na estrutura do que eu faço e focado. Isso aqui vende. O produto é bom. Lembra a gente falando um pouquinho antes? Sim. Da sensação de que, pô, eu podia estar fazendo isso há tanto tempo e eu achava que eu não era bom para fazer? Sim. Você é bom, cara. Você faz o negócio bem feito. Olha em volta quantas vidas transformou. Então o negócio funciona. Funcionava ontem, vai funcionar hoje, vai continuar funcionando amanhã. Como? Aí é outra história. Sim. Então, hoje, a bola da vez é trazer para 1 a 1, é botar um SDR, um closer. Eu detesto sigla. É um cara para agendar reunião e um vendedor para vender na reunião. Pronto. Simples assim, né? É um processo mais 1 a 1 de venda. Tanto faz se é high ticket, caro ou barato. Se você trouxer para 1 a 1, tem mais sucesso. Como é que escala no 1 a 1? Com automação, com IA e com essas ferramentas que estão à disposição. Hoje é isso que está dando certo. O que vai ser o mês que vem? Não sei. A gente só não pode parar de estudar. E achar solução, e achar caminho, e olhar o que o outro está fazendo, e aprender com o outro, né? Sem se comparar. Aprendendo. Eu adoro o grupo de networking, dessas coisas, quando os caras estão lá realmente para servir. Sim. Quando o cara tá lá para ficar disputando o ego, o tamanho do cocar dele, para mim... Um grupo é forte quando os caras colocam assim, cara, fiz isso, deu ruim, não façam, né? É isso aí. Que o cara vai lá e fala, ó, fiz e Ou deu... assim, você tá precisando de ajuda na minha área, toque, vamos fazer. Não há interesse de negócio ali. Sim. Há um interesse de que o grupo inteiro se ajude e economize tempo, pegue atalho e ande. Então, eu fico nessa... As pessoas falam assim, você conhece fulano? Já viu o ciclano? Não, cara, não vi ninguém, mano. Eu tô vendo o meu negócio aqui e como é que eu vou fazer para vender esse troço aqui hoje? Isso aqui é uma empresa, tem conta para pagar, tem horário para abrir, horário para fechar. Eu venho trabalhar todo dia. É negócio. Sim. Porque tem uma galera do digital que surfou uma onda aí e não entendeu que era negócio, que era empresa, que tem hora, jeito, regra. E a onda passou e o cara foi levado junto, entendeu? Foi. Então, a gente vive
negócio. Sim. É um jeito de vender coisas. De uma das relações mais antigas do ser humano, de troca, de venda, de escambo, do que você quiser chamar. A gente vive isso. A entrega é online, a entrega é escalável, a entrega não é presencial, não importa, mas é uma relação comercial. Ela tem que transformar a vida, ela tem que ser efetiva, não pode ter gente no Reclame Aqui falando mal de você. Você precisa ser o dono de um negócio e tratar como negócio. Há uma frase minha que nem sei se é só minha ou se eu ouvi em algum lugar, mas ela é ajustada, é mais ou menos assim. Empresas que não estão crescendo estão morrendo. Exatamente. Se você não está vendendo, você está morrendo. Sim. Então você tem que estar todo dia pondo gente nova para dentro. Todo dia. Porque aposenta, morre, troca de profissão, vira influenciador digital, né? Passa num concurso público. O teu cliente, se você ficar só olhando para os 12 mil advogados, esse número vai diminuindo. Lógico, com o tempo. Você tem que trazer mais gente para a base. E o tempo inteiro. E assim, só para corroborar uma frase que eu aprendi a primeira vez que eu a ouvi era assim: quer ajudar alguém? Vende alguma coisa para ela. Aí, o dia que eu ouvi essa frase, eu falei assim, caraca, sabe que ela faz sentido? Porque todas as vezes que eu advoguei de graça, a pessoa não valorizou. E eu fiz um teste. Isso. Eu já doei 100 cursos. Proposital para falar assim, vou fazer uma estatística. 20%, 20% nunca acessou. 40% foi até 10%. Ou seja, eu tenho já 60%. Então, dos 100, 5 começaram e terminaram o curso e ganharam dinheiro. Eu sou da mesma filosofia. Outro dia me chamou um menino, uns 14 anos. Eu tô na frente, atendendo, no campo de batalha ali, como você disse. Pô, professor, eu não tenho esse dinheiro aí para comprar o curso, cara. Quanto que você consegue fazer para mim? Você não me dá não me ajuda? Eu falei, vou te ajudar. Eu vou te dar um desconto. Mas é tanto. Você vai ter que comprar o curso. Ah, beleza, vou ver aqui e tal. Aí ele foi, fez o corre dele. Uns 2 dias depois ele chamou de novo. Professor, eu já tenho tanto. Faltava tipo 15 reais. Eu falei, beleza, mano, só falta 15. Vai atrás do resto. Ele foi atrás do 15, voltou, fez o Pix, tá em toda live, tá em toda aula, tá estudando, faz pergunta. E é um cara que vai vingar. Agora, se você dá pro cara... Irmão, essa semana, acho que foi final de semana, eu jantando com o Furlan, recebi uma mensagem. Professor, o senhor não vai lembrar de mim? 3 anos atrás o senhor me deu um curso. Eu não estava formado ainda. E naquela época o senhor me deu o curso com uma condição, que eu ganhasse dinheiro e comprasse curso para alguém. Eu estou comprando 10 cursos do senhor hoje e passou a lista das pessoas. Ingratidão que o senhor fez. Então, cara, é isso daí a vida. Eu fiquei emocionado na hora, não porque eu vendi 10 cursos, irmão, nem preciso vender 10. Assim, entende? No sentido de... É muito bom vender. Mas o meu foco não é mais esse. O foco da Elo não é isso. É transformação. É mudar o nosso país, mudar os nossos alunos, mudar os nossos associados, os nossos parceiros, os clientes. É o ganha-ganha, irmão. Esse é o segredo de sucesso Marcelo, na vida. Obrigado. Obrigado você. Por ter vindo, pelo tempo. Primeiro de muitos. Se Deus quiser. Trazer o pessoal para Aprendo muito com você, irmão. Pouco tempo que eu te conheço, te admiro muito, estou te seguindo aí. Eu quero ir naquele almoço que você postou no Store e eu não esqueço. Domingão é dia a dia. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.